Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade? Falando agora sobre influências corticais na respiração. Bom pessoal, e agora voltando para a nossa figura coringa, nós vamos falar um pouquinho sobre o controle da respiração, cujo comando advém do córtex cerebral. O córtex cerebral ele tem conexões com o sistema respiratório, e nós podemos alterar voluntariamente esse padrão respiratório. Nós podemos nos recusar a respirar por um período curto de tempo, se quisermos. Então, uma das influências corticais sobre o sistema respiratório é justamente alterar voluntariamente esse padrão da respiração. Quando eu falo em alterar o padrão da respiração, significa dizer tanto que eu posso inibir a respiração, como, de repente, aumentar a ventilação, hiperventilar voluntariamente, aumentar a frequência e o volume respiratório. Consigo fazer isso por um curto período de tempo. Bom, e voluntariamente eu consigo tanto inibir a minha respiração, quanto aumentar a frequência ventilatória, como, por exemplo, fazer uma hiperventilação. Se eu quiser, eu consigo. Mas qual seria a vantagem de eu conseguir controlar a respiração? Um deles é o fator protetor, ou seja, eu consigo inibir a entrada, por exemplo, de água ou gases irritantes nos pulmões, se eu tenho um controle voluntário. Então, ele é um fator importante como proteção. Só que essa capacidade voluntária que nós temos, ela vai até um determinado limite, porque a capacidade de não respirar é limitada. O que acontece é que se eu fico sem respirar por um determinado momento, começa a ocorrer acúmulo de CO2 e, por consequência, H+, não é, íons de hidrogênios no corpo. E aí, esse aumento do gás carbônico me leva a outras respostas. Que respostas são essas? Há um aumento das concentrações, então, de CO2 e H+, até um determinado nível, estimulam fortemente o grupo respiratório dorsal. Quando eles são estimulados por essas substâncias, esses impulsos nervosos são enviados pelos nervos frênicos e intercostais externos até os músculos inspiratórios, e a respiração começa, você querendo ou não. Ou seja, mesmo que a gente tente, mesmo que a gente não queira respirar, as elevadas concentrações de CO2 e H2, de CO2 e H+, são fatores de proteção contra a minha capacidade voluntária, que faz com que eu não morra. No momento em que eu inibo a minha respiração, eu consigo reativar, mesmo que não seja por forma voluntária, pelos aumentos das concentrações desses gases. Aproveitando também, gostaria de falar que de uma outra área, que não é bem a cortical, mas aproveitando aqui a questão de vias de centros superiores neuronais, são as vias que também vêm do hipotálamo e do sistema límbico, o qual são desencadeadas pelas emoções. Então vejam que nós temos aqui o hipotálamo, o sistema límbico um pouco mais abrangente, trazendo informações até o grupo respiratório dorsal. Tanto o hipotálamo quanto o sistema límbico também estimulam o centro respiratório, e esses estímulos emocionais conseguem alterar o padrão respiratório, como, por exemplo, quando você ri, quando você chora, quando você leva um susto. Então, esses padrões emocionais também alteram o sistema respiratório.